Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje estou fazendo a gravação da aula, da preleção de hoje, no período da tarde, tá bem? Sobre a aula, a preleção da semana passada, em que eu tomei por objeto um texto do filósofo brasileiro, do pensador brasileiro, Ailton Krenak, uma aluna, a Nathalie, me enviou um texto chamado A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, tá? Eu falei para a Natália que eu vou ler esse texto, porque ela propôs algumas comparações entre o texto do C.S. Lewis, tá, e o texto do Ailton Krenak. Para quem não conhece o C.S. Lewis, ele é o autor das Crônicas de Nárnia, dentre outros tantos textos literários e também textos filosóficos, textos sobre linguagem, tá? O Crônicas de Nárnia, que foi adaptado para o cinema, obteve bastante sucesso, tá? Então, eu ainda estou devendo essa comparação, tá? Para a Nathalie. Então, seria interessante também, né? Em aulas, em preleções posteriores, eu vou fazer, tá bem? E que vocês outros que não conhecem esse texto, assim como eu não conheço, A Abolição do Homem, quiserem ler para também acompanhar essa perspectiva de discussão proposta pela Nathalie, será interessante, tá? Então, seguindo para as falas de hoje, eu vou dar atenção hoje para um texto, é uma das partes, um dos capítulos. Eu tenho até, assim, eu não estou falando em capítulo, porque capítulo, muitas das vezes, ou mais das vezes, dá uma ideia de continuidade, dá uma ideia de prolongamento ou coisa que o valha. Mas nesse texto, há uma sucessão de partes que vão se conectando por via do espectro da linguagem, tá? Eu estou falando aqui do texto que eu disponibilizei para vocês, chamado Linguagem e Beleza, que compõe um livro maior chamado Atlas do Corpo e da Imaginação, Teoria, Fragmentos e Imagens, do Gonçalo Mendes Tavares, ou Gonçalo M. Tavares, tá? Alguns de vocês devem conhecê-los, alguns de vocês devem conhecê-lo. Ele é um escritor português contemporâneo, um dos grandes nomes da literatura portuguesa, da literatura de língua portuguesa hoje, tá? O Gonçalo Tavares, ele escreve textos que não são somente literários. Eles são textos em que a filosofia, em que os estudos acerca da linguagem, em que teorias, não somente poéticas, mas teorias de outra monta estão em cena, tá? Então, os textos do Gonçalo Tavares são textos em que essa perspectiva híbrida está em curso. Bem, vocês devem ter notado pela leitura dessa parte do Atlas que eu pedi que lessem, que aí há um envolvimento muito significativo da filosofia da linguagem, por via a menção e a discussão de textos de autores como Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, de filósofos que pensaram o lugar da palavra na literatura, como o Gaston Bachelard, textos de literatura, Clarice Lispector, por exemplo, aparece aqui, a ressonância ao eco da obra do Carlos Drummond de Andrade, que talvez tenha ecoado para mim, não sei se para vocês na leitura ecoou, mas eu vou fazer menção ao momento em que esse eco me veio à mente. Ecos também da poesia de Manuel de Barros. Então, vejam, há nesse texto do Gonçalo Tavares uma gama de conhecimentos que são postos em circulação para despertar as nossas dúvidas, a nossa imaginação e perceber, ou pelo menos colocar em xeque o que é o fragmento e como o fragmento é importante para os estudos de linguagem.
também. Essas são algumas apreensões que vocês podem encontrar em críticos da obra do Gonçalo Tavares, tanto no Brasil quanto fora do país. Aqui no Brasil, uma referência nos estudos sobre a obra do Gonçalo Tavares é a professora Lilian Jacoto. Professora Lilian, professora na USP, tá? Ela foi uma das responsáveis, tá? E é ainda hoje, tanto no Brasil e em Portugal, por essas discussões extremamente profícuas e com uma criticidade muito grande acerca da obra do Gonçalo Tavares. Bem? Então, passemos ao texto. A primeira questão, e já é uma questão em que eu proponho uma discussão sobre a linguagem. Atlas. Voltemos ao título, ao nome, ao título do livro. Atlas do corpo e da imaginação. O que é um atlas? Em geral, a primeira imagem que nos vem à mente é a imagem do planisfério, isto é, daqueles livros, tá? Hoje podem estar dispostos em e-book para a gente, nos sites da vida, tá? Em que os mapas nos são postos de modo que nós possamos enxergá-lo chapado na página do livro, chapado na página, na tela, tá? Se bem que na tela do computador a gente pode também ver os movimentos, a gente pode, como um grande zoom, perceber a geografia, perceber as paisagens, perceber até as gentes que estão nesses mapas, não? Mas então o Atlas é esse planisfério, esse é o conjunto de mapas que mostra os lugares, tá? Que mostra onde fica determinado país, o oceano tal, o oceano Y, tá? Mas Atlas também e eu comecei a pensar nessa outra possibilidade que a expressão Atlas sugere, a partir eu vou chamar de prefácio ou introdução. Talvez a introdução seja melhor. A introdução do Reginaldo Pujol Filho ao Atlas do Gonçalo Tavares, tá? Em determinado momento, o Reginaldo Pujol Filho, ele vai falar de como esse texto, como o texto do Gonçalo Tavares, o Atlas, é forte para suportar uma série de influências, uma série de ideias, de uma força, de uma presença significativa na construção do pensamento, eu diria especialmente ocidental, até hoje. Tá? Então, quando o Reginaldo Pujol faz essa referência à força, tá, do Atlas, do Gonçalo Tavares, para suportar tudo isso, me veio à mente Atlas, uma figura da mitologia grega. Tá? Para quem se interessar, eu usei aqui, para falar sobre o Atlas, para fazer uma menção a essa personagem mítica, tá? Mitológica, ou melhor. É o dicionário Oxford de literatura grega e latina. Tá? No verbete Atlas, nós lemos, eu estou excertando a parte do verbete que me interessa para esse contato com vocês, está bem? Atlas. Na mitologia grega, segundo Hesíodo, era filho do titã Iápetos e de Climene, filha de Oceanos. Para puni-lo por sua participação na revolta dos titãs, Atlas foi condenado a manter os céus suspensos sobre sua cabeça e sobre suas mãos, estacionado em alguma parte no extremo ocidental da Terra. Tá? O que foi a revolta dos titãs? Grosso modo falando, depois vocês podem... imagino que tem até um filme, Fúria de Titãs, eu não sei, que me ecoou isso, mas talvez algumas de vocês conheçam esse filme, eu não sei se tem uma relação com essa revolta dos titãs. A revolta dos titãs foi uma guerra em que se contrapunham os deuses do Olimpo, liderados por Zeus, e os titãs, liderados por Cronos. Tá? Os titãs foram vencidos e os partícipes dessa revolta foram punidos.
E a punição, então, de Atlas foi segurar os céus com a cabeça e com as mãos, em algum lugar do Oceano Ocidental. Pode ser, vamos pensar, pode ser aqui, deixa eu ver, pode ser o Atlântico, eu penso que é em algum lugar do Oceano Atlântico, enfim, aqui não se dá essa localização, mas talvez algum outro lugar vocês achem. Perseu, ao ser recebido hostilmente por Atlas, transformou numa montanha usando a cabeça da Medusa. Tá? Então, vejam, as duas referências no dicionário de mitologia que se faz a Atlas têm elas se cruzam na perspectiva da dureza e da força de suportar alguma coisa. Porque uma cadeia de montanhas, pensando na pedra, esse elemento da natureza, ele é forte e ele suporta, vamos dizer assim, a força, as pedras, aquilo que compõe a si mesmo, assim como suporta aquilo que está ao seu redor, aquilo que cai sobre si. Então, eu penso que talvez, e aqui eu estou fazendo, como eu disse inicialmente, um exercício de linguagem. Eu não vou pensar só no Atlas do Gonçalo Tavares como um modelo que segue o planisfério, aquele conjunto de mapas, mas eu vou pensar, sobretudo, nessa personagem mitológica chamada Atlas e o que ele carrega, o que ele suporta, o que ele tem que fazer para continuar, tá? E eu posso até pensar, aí eu vou me estender um pouquinho mais vamos dizer assim, nas minhas elucubrações a partir do que Atlas me propõe. O subtítulo do Atlas, do Gonçalo Tavares, é Teoria, Fragmentos e Imagens. Né? Se a gente pensar nessa cadeia de montanhas em que foi transformado Atlas, tá, por Perseu, a gente pode pensar também que essas pedras que compõem essa cadeia montanhosa, por vezes, pelos mais diversos motivos, o impacto de uma pedra maior, a própria ação humana, essas pedras, essa montanha vai se fragmentando e esses pedaços vão caindo, vão rolando, vão formando não necessariamente outras montanhas, mas vão propiciando novas formações, novas imagens. Então, vejam, esse é um exercício de linguagem que eu gostaria que vocês fizessem ou que vocês façam quando estejam lidando com o texto literário, o texto filmográfico, o texto pictórico de um modo geral. Tá? É esse tipo de exercício que pensa a linguagem não como uma estrutura para sempre cristalizada, para sempre posta a partir de um único modo de se ver e de se enxergar, mas a partir de uma multiplicidade. E há onde nós nos agarrarmos para defender as nossas proposições. Há argumentos. E eu usei aqui a perspectiva da figura mitológica de Atlas. Depois vocês procurem mais narrativas em que essa personagem mítica apareça, para que vocês possam tentar enredar essas proposições com as minhas orientações, tá bem? Na mesma introdução que o Reginaldo Pujol faz ao Atlas, do Gonçalo Tavares, ele vai escrever o seguinte, é um excerto muito significativo sobre o fragmento. Eu cito, o fragmento acelera a linguagem, acelera o pensamento. Ele acelera o pensamento, mas como o Deus da lentidão, evocada no livro, no Atlas, do Gonçalo Tavares, diminui o ritmo da leitura. Dar tempo a cada fragmento é quase uma exigência da leitura, como se lêssemos poesia, um espanto por vez. É interessante, né? Porque o que o fragmento faz? Eu vou trabalhar aqui em comparação, tá? Eu leio um texto literário ou eu leio um texto teórico, tá? E vou acompanhando a narrativa, porque
por exemplo, no texto literário, se eu pensar em um conto, um romance, devem haver personagens, deve haver um espaço, um tempo, vamos dizer assim, mais ou menos claro a nossa leitura, e nós vamos acompanhando. O fragmento não. Ele vai. Aqui ele fala da lentidão, mas eu estou pensando na força de um martelo, por exemplo. Talvez eu esteja pensando no martelo, pensando, porque Nietzsche é uma constante também nesse texto. Tá? O martelo bate, volta, bate, volta. E o fragmento funciona mais ou menos assim. Ele vai, bate e volta. E a cada uma dessas batidas e esse retorno, eu paro a minha leitura, porque nós tentamos, de um modo geral, é assim que nós aprendemos, foi assim que nós aprendemos, especialmente dentro do ambiente formal da escola, tá? A gente aprendeu a ler em continuidade e as partes todas conectando-se de alguma maneira. No fragmento, não. Não há necessariamente essa conexão. Então, a leitura, ela é parada, ela é uma leitura pausada, ela é lenta, como diz o Pujol, porque a cada momento eu tenho que parar para estabelecer ou tentar estabelecer a conexão com o que eu li anteriormente. Então, vejam esse movimento. Eu falei do martelo, tá? Que é o que me veio à mente, mas vocês podem imaginar, tá? Porque aqui é um dicionário da imaginação, tá? Não é um dicionário, me desculpem, um atlas, tá? Em que eu aceito aquelas configurações, tá? Apesar de eu sempre tive uma questão contra os mapas, né? Contra. Vou tirar aqui o contra, mas eu sempre tive uma questão com os mapas. Tá? Ficava imaginando, hoje nós temos imagens de satélites, na boa, tá? Mas eu penso naqueles mapas que a gente vê em algumas obras, mapas lá dos séculos XV, XVI, com uma conformação mais ou menos semelhante à que nós temos, as que nós temos hoje, comprovadas por imagens de satélite. Aí eu fico imaginando como aqueles caras, naqueles tempos, eles conseguiam vislumbrar essas curvas, essas reentrâncias. É um jogo imaginativo. Para mim, é muito mais um jogo imaginativo do que um jogo de uma lógica que segue as linhas que essas terras têm ou teriam. Tá? Então, veja, mais um exercício imaginativo com base na linguagem. É isso que eu quero que vocês façam, ou pelo menos que eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Depois de fazer essa menção à introdução do Reginaldo Pujol Filho, tá? Antes de chegar no capítulo, na parte que eu pedi que vocês lessem, linguagem e beleza, eu vou trazer algumas partes do capítulo anterior, que se chama Espanto e Fragmento. Por quê? Com base na leitura do Pujol, dessa coisa de uma leitura de lentidão do fragmento, tá? Essa lentidão, isso que o Gonçalo Tavares vai chamar aqui de hesitação, é propício, pela letra do próprio Gonçalo Tavares, para investigação. Há um trecho em que o Gonçalo Tavares vai escrever o seguinte: este termo hesitante parece-nos fundamental. Um avanço hesitante. Vejam, avanço hesitante. Avanço hesitante. Estou até fazendo o movimento das mãos. Não é um avanço em que eu hesito. Me parece, e de alguma maneira, ele não vai escrever explicitamente, mas é o princípio da investigação. Tá? Eu avanço, como que nós estamos fazendo, como vocês, na condição de mestrandos, mestrandas, doutorandos e doutorandas, e eu nessa condição de pesquisadora, investigadora, professora. Nós estamos sempre nesse movimento de avançar, mas com uma certa hesitação.
não porque nós temos receio de alguma coisa, não porque nós estejamos desconfiados das nossas pesquisas, mas porque a cada passo dado, dúvidas nos vêm. E são essas dúvidas que nos vêm que fazem com que o avanço seja propiciado. Parece muito, vamos dizer assim, paradoxal o que eu estou fazendo. Mas se vocês observarem as próprias experiências, vocês verificarão que é assim. Tá? Então, retornando ao Gonçalo Tavares. Este termo hesitante parece-nos fundamental. Um avanço hesitante. Eis um método. Avançar não em linha reta, mas numa espécie de linha exaltada, que se entusiasma, que vai atrás de uma certa intensidade sentida. Avanço que não tem já um tracejo definido. Mas sim um tracejo pressentido. Tracejo que constantemente é posto. Quer dizer, o tracejo posto em causa é a experiência da dúvida. Tá? Quem avança hesita porque não quer saber o sítio para onde vai. Se eu soubesse já, para que caminharia ele, que pode ainda descobrir quem conhece já o destino?